O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de, dentro deste tempo do Advento, celebrar a memória de São Francisco Xavier, apóstolo do Oriente, e juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro das missões, padroeiro universal das missões. Pois bem, São Francisco Xavier nasceu na Espanha, era nobre, e os seus pais o mandaram estudar na França. Estou aqui fazendo um resumo, já que a sua história é longa e fecunda. Pois bem, então ele foi estudar na França, e lá ele se encontra com Santo Inácio de Loyola, que estava começando a fundação da companhia de Jesus, dos jesuítas. Pois bem, então ele se encontrou com Santo Inácio, fervoroso, ardoroso em evangelizar, em ganhar muitos para Cristo, e aquilo tocou o coração de São Francisco Xavier. Meus irmãos, é um dos sinais da presença de Cristo na nossa alma, um dos sinais de que nós não apenas estamos em estado de graça, mas de que estamos crescendo na espiritualidade. Repito, isso aqui é bem interessante, é bem importante. Não apenas um sinal de que você está em estado de graça, porque infelizmente você pode estar em estado de graça e morno. Você pode estar em estado de graça e frio espiritualmente. Mas um dos sinais de que você não só está em estado de graça, mas está progredindo no amor de Deus, é quando você quer que outras pessoas amem a Deus também. Isto é, o ardor missionário de alguma maneira toca o seu coração, que você quer que outras pessoas amem a Deus, que você quer que outras pessoas conheçam a Deus, que você quer que outras pessoas cresçam no conhecimento da igreja de Nosso Senhor. Imagine que, já aqui adiantando na vida de São Francisco Xavier, ele dizia que ele tinha vontade às vezes de ir para as universidades europeias. Imagine que nós estamos aqui num período em que todos eram cristãos, assim, em que a grande maioria era cristã, católica, e nas universidades as pessoas também, ensinava-se teologia nas universidades, não apenas nos seminários, e era uma das matérias mais concorridas. Então ele dizia que ele tinha vontade de ir às universidades e pegar os cristãos, os católicos, pela gola e levá-los para evangelizar, porque quantas crianças não sabiam sequer
rezar o credo, não sabiam sequer rezar o Pai Nosso, e os cristãos nas universidades ali despreocupados com isso. Então, isso de alguma maneira não, de todas as maneiras, deve nos falar a nós, isto é, o que é que eu estou fazendo pela evangelização? Estou apenas preocupado com o meu crescimento espiritual? E, repito, se você não estiver preocupado também pela salvação dos outros, você não está crescendo espiritualmente, você é apenas um egoísta disfarçado de cristão. Porque é próprio, repito, é próprio de quem está crescendo no amor de Deus, é próprio de quem está tendo um coração semelhante ao de Cristo, desejar a salvação do outro, tanto quanto deseja a sua. É um sinal de caridade. Então, se você está crescendo na caridade, você quer que o outro se salve da mesma maneira que você quer a salvação para você. Então, o comodismo missionário é sinal de uma morte espiritual. E aqui, quando eu falo missionário, você não precisa ir para lugares longínquos. No seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, com seus filhos, com aqueles amigos com quem você trabalha. Isto é, estamos no tempo do advento. E aí, você já conversou com alguém a respeito do advento, explicando mais ou menos, um pouquinho que seja, em que ele consiste, a necessidade de se preparar para o Natal, a necessidade de fazer uma boa confissão, falar para essas pessoas o que é a confissão? Então nós precisamos ser mais apostólicos. Pois bem, então São Francisco Xavier, neste encontro com Santo Inácio de Loyola, ele entra na companhia de Jesus, ele se torna jesuíta e vai para as Índias, vai para evangelizar as Índias. E Deus, meus santos, abençoa profundamente o ministério de São Francisco Xavier, que ele contabiliza, depois, espantemo-nos, depois de um mês de evangelização, ele contabilizava mais de 10.000 conversões. Não, é algo espantoso. Quando nosso Senhor diz no Evangelho que Ele reserva milagres ainda maiores para aqueles que crerem nele, isso aqui assim a gente vê que isso é verdade. Imagine, ele em um mês, mais de 10.000 conversões. No processo de canonização de São Francisco Xavier, nós temos 23 ressurreições. 23 ressurreições. E sem falar os outros milagres. Ele batizava tanto que ele mesmo diz que o seu braço chegava a cansar, porque de tanto batizar, se houvesse 10 dele, mesmo assim os 10 se cansariam de tão grande missão. Pois bem, então ele passa 7 anos na Índia. Imagine que às vezes ele conseguia, era instrumento de Deus para converter vilas inteiras, povoados inteiros. Ele ia para aquele povoado e ali ele convertia todo mundo. E um dos requisitos iniciais, que ele pedia era o quê? Que os templos pagãos e as imagens dos ídolos fossem quebrados. Se vocês se converteram ao cristianismo, então vocês vão destruir este templo pagão e as imagens dos seus ídolos. E aqueles que se convertiam, isso faziam. Sim, quando ele foi para a Índia, ele foi e começou o seu ministério numa pequena colônia de portugueses presentes na Índia. Só que os portugueses que ali estavam
estavam tão paganizados que não eram testemunho para ninguém. E quando ele ia e ele conseguia a conversão dos pagãos que generosamente destruíam os seus templos, destruíam os seus ídolos, mas quando eles olhavam para os portugueses, eles viam que o mesmo não acontecia. Isto é, aqueles cristãos portugueses não estavam dispostos a romper com os seus ídolos, primeiramente o dinheiro. Eram muito apegados ao dinheiro, desejosos pelo dinheiro ao ponto de cometer maldades, injustiças e todo tipo de pecado para conseguir mais dinheiro. E aquilo fazia com que os recém-convertidos desanimassem na perseverança, porque viam nos cristãos portugueses tanto contra-testemunho. Meus irmãos, aqui também é mais um ponto de nós olharmos a nossa vida e nos perguntarmos: e nós? De que quilate somos? Será que somos cristãos apenas com verniz? Como diz o Evangelho de hoje, quem diz apenas Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, às vezes, nós nos dizemos cristãos, às vezes, nós exteriormente parecemos cristãos, mas, de fato, somos íntima e profundamente cristãos? Meus irmãos, a resposta aqui é em graus diferentes. Íntima e profundamente, não. Se você for sincero, você vai ver que tem muita coisa dentro de você que não agrada a Cristo. E eu digo isso para quê? Para que você se desespere? Não, mas para que você se lance ao trabalho. Isto é, existe muito de apego, de pagão, de não convertido, de contra-testemunho dentro de mim e que eu quero trabalhar. Ora, a alegria que você vai dar a nosso Senhor quando você diz isso, não quando você diz que existe muito de pagão, de apego, de idolatria. Não, isso você não alegra a nosso Senhor. Mas quando você diz: Jesus, mas eu quero trabalhar contigo, e eu te peço, Senhor, a graça de retirar isso do meu coração. Eu te peço a força para que eu arranque do meu coração esse joio, essa erva daninha que ainda existe na minha alma. Então você alegra Jesus quando isso você diz. Mas quando você ouve isso e você diz: não, imagine, eu não mato e nem roubo, então eu sou um bom cristão. Depende, né? Primeiramente, vamos aqui ao seu critério de matar. Se por matar você restringe apenas dar uma facada em alguém ou dar um tiro em alguém, pode até ser, mas o quanto se pode matar com a língua, o quanto se pode matar com os afetos ruins no coração, má vontade, maus desejos, o quanto se pode matar com um olhar desregrado. Você matar a pureza no seu coração, você matar a graça no seu coração. Então, o primeiro ponto aqui, meus santos, necessário, é algo que nós temos batido muito aqui constantemente, mas ele é a condição do crescimento para nós iniciantes. Reconheçamos-nos miseráveis, reconheçamos-nos pecadores, sejamos humildes para de verdade, não pro forma, não de boca, de verdade, reconhecer a nossa miséria e o quanto nós precisamos mudar e nos converter. Então pedir a Jesus como quem suplica água no deserto: Senhor, eu necessito de ser um homem diferente, de ser uma mulher diferente, eu necessito
de ser um convertido de verdade, para que eu comece a crescer na santidade. Porque senão, meus santos, seremos sempre um contratestemunho nas nossas casas, nos nossos trabalhos, entre os nossos amigos, para a nossa vizinhança, porque parecemos cristãos quando de verdade não somos. Pois bem, isso São Francisco Xavier experimentou. Isto é, o quanto os portugueses eram um contratestemunho para os pagãos que começavam a se converter. Passou 7 anos na Índia, num apostolado fecundíssimo, como nós falamos aqui, e um dia vem um japonês e pede que ele vá para o Japão, porque lá eles também precisam conhecer Cristo. E diz que, movido pela caridade, São Francisco Xavier, que já estava de alguma maneira mais ou menos estabilizado, ele sai lá da Índia e vai para o Japão. E lá, meus santos, trabalha 10 anos, também num apostolado muito fecundo. Claro, tanto na Índia como no Japão, com dificuldades, sem sombra de dúvidas. Não queiramos entrar no caminho de Deus, na seara do Senhor, não queiramos trabalhar nos campos do Senhor e não ter provação. Não queiramos roubar almas do diabo e não querer que o diabo se volte contra nós. Claro, o Senhor está comigo, mas o Senhor permitirá que nós também sejamos abalados para que prove o nosso amor. Nós queremos, nós o amamos e queremos ser amigos dele, mesmo que isso nos atraia inimizades do diabo, porque querer ser amigo de Jesus e não ter dificuldade nenhuma, isso não é amor verdadeiro. Então, Senhor, eu estou contigo, mesmo sabendo que os anjos maus, o diabo com seus anjos maus, virão contra mim, mas eu sei que eles só tocarão em mim se o Senhor permitir. E se o Senhor permitir, é porque isso concorrerá para um bem maior. Pois bem, então São Francisco Xavier se dedica ao apostolado no Japão, e ele diz que dentre os povos por ele evangelizados, ele nunca tinha encontrado um povo tão propício ao evangelho. Isto é, que o povo japonês, como que por natureza, não que fosse um povo bom, mas eles tinham coisas, eles tinham realidades, que uma vez evangelizadas, eles poderiam progredir muito na vida espiritual, e se dedicou. Mas esse homem, e se dedicou à evangelização, é tanto que passou ali 10 anos, mas esse homem, São Francisco Xavier, tinha no coração um desejo. Este homem santo, este homem por meio do qual Deus operou tantos milagres, esse homem por meio do qual Deus operou tantas conversões, talvez, depois de São Paulo, ele seja o grande arauto de conversão, o grande instrumento de conversão. É tanto que ele é chamado de apóstolo do Oriente. Como grandiosa foi a sua missão. Pois bem, este homem tão santo, sim, que fazia, um homem penitente, meus santos, ele fazia todos os dias penitências mais rigorosas do que aquelas que nós católicos fazemos 2 vezes no ano. Estou aqui pegando, no padrão. Quais são as 2 maiores penitências que nos são impostas, que nós somos obrigados a fazer como católicos, deveríamos fazer com alegria? Quais são as 2 penitências que nós devemos fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que é apenas uma refeição completa? Pois bem, todos os dias ele fazia penitências mais rigorosas do que essa. Então este homem tão penitente, este homem tão santo, este homem tão generoso, este homem tão fecundo no apostolado, ele tinha
uma certeza no seu coração: Deus me quer na China, que eu vá para a China, para que eu ganhe este numeroso povo para Cristo, para que lá Cristo seja Rei e Senhor. E era esta convicção, este fogo ardente que ele tinha no coração dele, de evangelizar a China. Ora, repito, eu estou falando de uma convicção de um homem santo. Pois bem, ele volta para a Índia para conseguir recursos. Uma viagem dessa sempre era cara. Ele volta à Índia, ele consegue pessoas que o ajudam para fazer essa missão. Diogo Pereira é um dos mais, um dos doadores mais proeminentes. Ele consegue, sai com um navio para o porto de Malaca, porque de lá é que se partia para a China. Lá chegando, ele já começa a encontrar dificuldades, porque o capitão do porto não queria permitir que ele partisse para a China, sem dar grandes motivos, e ele viu ali uma tentação diabólica, e ele tentou convencer aquele capitão de todos os jeitos, e ele não quis se dar por vencido. E aí, a contragosto, São Francisco Xavier mostra a carta, a bula papal que ele tem, dando-lhe permissão de transitar pelas águas. Ele não quis mostrar isso porque de alguma maneira ele poderia ser tentado à vaidade, porque imagine, ele tinha uma carta papal, uma bula papal, uma permissão do Papa. Estamos falando aqui num período em que nenhum rei se oporia a uma bula papal, quanto mais um capitão de um porto. E o capitão do porto resistiu, disse: não permito. E depois de várias semanas de tratativas, ele consegue, pagando mais e perdendo, diminuindo os recursos da sua tripulação, ele consegue sair de Malaca e ir em direção a Shangchuan. Imagine que nome bonito, né? Que os portugueses chamavam de São Sião. Ele sai para uma ilha inóspita. Então ele saiu do porto de Malaca, foi para Shangchuan, e de lá ele iria clandestinamente para Cantão, um território em que ele já entrava na China. Chegando a Shangchuan, ele deveria pagar novamente a algum pequeno barco para que o levasse a Cantão. Mas era sempre complicado, porque primeiro, era contra a lei. Segundo, muitos, quando pagavam, eram levados para uma outra localidade e entregues às autoridades locais, e todos eles eram presos. Outros pegavam aqueles que deveriam transportar e levavam para uma outra ilha e os deixavam lá morrendo. E outros pegavam o dinheiro e não iam lá buscá-los. No dia marcado não apareciam. E foi exatamente, meus santos, o que aconteceu com São Francisco Xavier. Eles acertaram tudo, eles pegaram tudo, e o navio, o barco que vinha pegá-los e levá-los para Cantão, o barco não veio. São Francisco Xavier ficou ali em Shangchuan, adoeceu e morreu. Meus irmãos, você compreende que você não compreende? Você compreende que a gente às vezes quer conhecer Deus como a palma da mão, e nós não conhecemos Deus como a palma da nossa mão? Você compreende que aquela pretensão, aquela loucura de achar que eu sei tudo o que Deus quer, que nós não sabemos, e que na nossa vida nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer: Senhor,
mesmo quando eu não te compreender, eu em ti continuarei crendo. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. E hoje, no céu, Ele compreende, porque às vezes, durante toda a nossa vida, nós não iremos compreender algumas permissões de Deus. Deus colocou no coração daquele homem um desejo tão grande de evangelizar a China, um ardor que o inquieta. Um homem santo, tá? Não somos nós, pichotinhos na espiritualidade, que às vezes achamos que sabemos o que Deus quer para nós. Eu estou falando de São Francisco Xavier, um santo, um santão. Sim, porque até entre os santos existe graduação. Existem santos pequenos, existem santos medianos e existem grandes santos. Na linguagem teresiana, um santo de sétima morada, um grande santo, que tinha esta firme convicção no seu coração, e Deus o frustrou. Deus frustrou São Francisco Xavier. Deus permitiu que aquela caridade ardesse no seu coração. Deus permitiu que aquela caridade o arrebatasse. Deus permitiu que ele tocasse no coração de outras pessoas que o ajudaram a organizar uma missão saindo do porto de Malaca. E Deus permitiu que na China ele não entrasse. Percebe aqui, meus santos? Mas padre, por que? Será que Deus não quis que despertar no coração dele um amor tão grande para renunciar? Pode ser. Essa é até uma resposta bem interessante, que Deus fez isso com outros santos. Deus nos faz desejar muito algo para oferecer. Você ama muito uma coisa e Deus não lhe dá, e você entrega a Deus. Pode ser, mas o que eu quero dizer é que nós, na nossa vida, muitas vezes, nós não iremos compreender os caminhos de Deus. Mas o justo, ele não vive pela compreensão, o justo vive pela fé. Isto é, Senhor, eu creio que Tu me amas, e o Teu amor eu já não compreendo, o Teu grande amor eu já não compreendo, quanto mais os Teus desígnios. Eu só quero, Senhor, te pedir a graça de nunca me desesperar, de nunca me revoltar, Senhor, com a Tua santíssima vontade na minha vida, porque a Tua vontade, mesmo quando eu não a compreendo, é sempre a melhor. Meus irmãos, que hoje, no dia de São Francisco Xavier, que nós peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Francisco Xavier, um amor ardoroso, um amor apostólico, um amor missionário, para que nós nos comprometamos em ganhar cada vez mais pessoas para Cristo, para a sua igreja. E também peçamos uma fé grande, uma fé firme, uma fé forte, que suporte até as frustrações da vida, que suporte até as aparentes contradições e os silêncios de Deus, mas que em todas essas frustrações, dificuldades e silêncios, nós digamos com fé firme e sólida: Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.